E nessa hora nós vamos voltar à nossa série Sermão do Monte. Se você não estava na última quarta, não se preocupe, que todo culto, toda palavra tem início, meio e fim. Mas se você quiser participar de toda a nossa série Sermão do Monte, você pode no YouTube da nossa igreja, YouTube IBL, e você vai lá na nossa playlist Quarta na Palavra, série Sermão do Monte. Você vai ser abençoado certamente com aquilo que Deus tem nos dado. E hoje vamos dar sequência em Mateus 5, nós vamos ler do verso 1 até o verso 12 e expor o verso 6 em diante, se Deus assim nos permitir. Vamos em frente toda quarta-feira para a glória de Deus. Mas antes vamos orar ao Senhor. Pai, neste momento nos rendemos a Ti, sabendo, Pai, que estamos aqui para aprender com o Senhor, que é manso e humilde de coração. Pedimos, Pai, por todas as pessoas que estão cultuando a Ti neste momento, ouvindo, Pai, participando, refletindo nessa palavra, na Sua palavra. Que o Senhor me dê ousadia, que o Senhor venha, Senhor, unja, Deus, essa palavra, que o Senhor traga transformação a cada coração, a cada família, a cada casa, a cada um que está, Senhor, conectado conosco, para que possamos viver o Senhor, para que possamos nos deleitar no Senhor e sermos sal e luz deste mundo. É o que te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém. Mateus 5, a partir do verso 1, diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Verso 11. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Nós vemos nesse texto que Jesus está a ensinar como um rei que veio, um rei que chegou e diz que o reino de Deus é chegado, que Ele é esse Rei dos Reis, que vem para nos resgatar, que veio para nos salvar, que por amor veio nos redimir. Jesus, vendo as multidões, Ele sobe no monte, porque Ele sabia a expectativa dessa multidão judaica, desse povo que ansiava pelo retorno do Messias, de uma única maneira. Todo judeu ansiava pela volta do Messias, pela vinda do Messias, de uma forma militar. Eles esperam o Messias para desbaratar, no caso daquela época, para livrá-los do Império Romano, e que ele fosse entrar na cidade santa montado em um cavalo como um guerreiro, um juiz. O Messias, o Salvador do povo judeu,
se assentando no trono e estabelecendo seu reino de justiça, equidade, libertando a nação judaica. Eles esperavam um Messias forte, militar, um Messias rei. Mas o que eles não esperavam era que esse Messias veio, mas não da maneira que eles esperavam, mas ele veio e entrou na cidade santa, montado em um jumentinho, declarando a paz e em missão de paz. E que esse Messias não veio apenas para uma etnia, mas que ele, como Moisés já nos disse em Êxodo 19, que a nação judaica, o povo escolhido de Deus, o Israel, se eles amassem o Senhor, se eles se apegassem ao Senhor, eles seriam um reino de sacerdotes, uma nação santa, ou seja, eles seriam o povo que mostraria às nações quem Deus é. Mas nós sabemos da história que o povo endureceu seu coração, querendo um Deus só para eles, querendo um Deus para o seu próprio umbigo, para os seus próprios interesses, assim como muitos de nós também podemos fazer nos nossos dias, se nós enxergarmos Deus como uma mera religião, como um mero fornecedor. A multidão é assim. A multidão espera um Deus fornecedor, um Deus milagroso que vem e atende, os nossos desejos como o gênio da lâmpada. Só você esfregar a Bíblia 3 vezes que vem alguma coisa. E você pede a Deus como um comportamento de massa, uma multidão que quer ser entretida, quer receber prazer, quer de fato viver para essa emoção, para essa euforia. E a multidão estava eufórica, porque Jesus curava, porque Jesus libertava. Então Jesus, vendo a multidão, ele sobe ao monte para ensinar os discípulos sobre as características de um cidadão do reino, que ele é o rei. Ele, então, nos dá 8 ou 9 bem-aventuranças, dizendo de uma forma onde cada uma delas é como se fosse um degrau a mais e uma característica. Uma das coisas que nós não podemos ter ou nos esquecer é que cada uma delas não está se referindo a uma característica natural que você pode ter algumas ou não. O que Jesus está dizendo a partir desse texto é, de fato, que essas são as características de quem faz parte do reino de Deus, de quem é um cristão. Diferente das expectativas de felicidade que todos nós temos, achando que nós podemos alcançar a felicidade, buscando conquistar pela força do nosso braço, achando que eu posso construir o meu reino da felicidade, o meu império, onde a felicidade é um lugar que eu chego lá. Jesus vai começar dizendo: olha, felizes, bem-aventurados, bem-sucedidos, felicidade plena. Ele diz que são aqueles que são pobres de espírito, ou seja, aqueles que se veem necessitados, que não enxergam em si mesmo autossuficiência, autodependência. Felizes são aqueles que se colocam dependentes de Deus e precisam do seu favor. Ou seja, ele diz então que aqueles que reconhecem isso, eles choram porque eles se veem diferente daquilo que Cristo é e daquilo que o reino, a identidade do reino nos chama para ser. Por isso eles choram, porque eles recebem consolo do próprio Senhor, porque eles vão sendo transformados, chorando, querendo ser igual a Deus, querendo ser igual a Jesus, querendo ser transformados daquilo que eles veem neles. Essas, aqui nesses versos, até aqui
ao verso 6, nós vamos ver que Jesus está falando que o ser antecede o fazer. Ele está, de fato, trabalhando as questões da identidade, do propósito. Ele está dizendo que você não tem a sua identidade, você não é a partir daquilo que você faz, mas você é a partir daquilo que Deus faz. Deus te criou à sua imagem e semelhança, o pecado veio, desconfigurou-nos, nós estávamos mortos, perdidos, sem Deus, sem esperança, segundo Paulo em Efésios 2, mas Deus, que é rico em misericórdia, nos deu vida com Cristo, quando éramos pecadores. Por isso ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, e ele diz, bem-aventurados os mansos, os humildes, porque ele diz, bem-aventurados aqueles que não vivem segundo as circunstâncias, os impulsos, as reações, aquilo que o mundo nos traz, aquilo que os relacionamentos nos traz, e ele então vai subindo degrau em degrau. Mas no verso 6, que é talvez o principal dessa noite, dessa quarta-feira, é justamente quando Jesus diz, felizes, bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Lendo o texto, pensando na nossa vida, pensando na nossa história, pensando na nossa busca incessante pela felicidade, que tem tudo a ver com fome. Eu me lembro de uma música que não é crente, mas que certamente muitos vão se lembrar, que diz assim, a gente não quer só comida, a gente não quer só isso, a gente quer diversão e arte, a gente não quer só isso, aquilo. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Porque, irmãos, a grande verdade é que existe, na maioria dos corações, fome. Mas o que Jesus está dizendo aqui, que felizes, bem-aventurados não são aqueles que têm fome, porque naturalmente todas as pessoas têm fome de alguma coisa. O que Jesus está dizendo e perguntando, e a pergunta nessa noite para você é, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Porque a busca pela felicidade, ela nos leva aonde, aonde talvez o nosso estômago ronca, aonde nós achamos que vamos encontrar mais prazer. Por isso, muitas pessoas são fanáticas com tantas coisas. Fanáticas com um time, fanáticas com uma religião, fanática com algumas pessoas, fanáticas. Porque elas acham que aquilo vai satisfazer a fome, que aquilo vai entreter, dar prazer a elas. Mas Jesus está dizendo, feliz mesmo, felicidade, é quem tem fome e sede de justiça. De justiça. Não é quem tem fome de prazer, de felicidade em si mesmo. Não é quem tem fome de título, de dinheiro, quem tem fome de esposa, de filhos. Não, é quem tem fome de justiça. A pergunta é, que justiça é essa então? Essa justiça que nós precisamos entender. Que Jesus diz que a felicidade está lastreada nela. Que a nossa fome e sede tem que estar nela. Eu gosto quando John Stott define que essa justiça em 3 coisas. Ele diz que temos a justiça legal, ele diz que temos a justiça moral e a justiça social. A justiça legal é aquela que tem tudo a ver com a imputação da justiça, que não é um ato próprio nosso. Deus nos imputou a sua justiça quando cremos na obra do seu Filho Jesus. Nós somos salvos pela fé
em Jesus. Por isso Deus nos imputou essa justiça. O que isso quer dizer? Que se nós que fazemos parte do reino, e esse sermão, o sermão do monte, não quer dizer para como eu faço parte, mas por que eu sou parte e como eu sou parte, desfrutando o fato de ser parte, quer dizer que a justiça foi imputada sobre mim, eu fui salvo pela graça, e agora Deus olha para mim e para você que é crente em Jesus Cristo e vê alguém que é legalmente inocente, puro, santo aos olhos dele. Por isso, essa não é talvez a justiça que Deus, que Cristo esteja dizendo prioritariamente nesse texto. Por quê? Aqueles que são pobres em espírito, deles é o reino dos céus, ou seja, eles já receberam essa justificação pela fé, mas ela faz parte de tudo. Existe outra justiça que engloba aquilo que eu quero que você entenda como sede e fome por justiça, que é a justiça moral, segundo John Stott. A justiça moral, ela não tem a ver com mérito ou conjunto de regras morais para ganhar a Deus. Lembrando, irmãos, esse texto não tem nada a ver com alcançar a salvação. Ele está dizendo, discorrendo, ele está ensinando a essência, as características da cidadania do reino, que ele é o rei. E ele diz, a justiça moral é aquela justiça que nós temos fome de ser, de sermos como ele é. Nós temos fome de sermos transformados, fome de sermos santos como Ele é. Ele mesmo diz, sede santos porque eu sou santo. Ele nos chama à santidade, Ele nos chama a entrarmos nesse processo, por isso nós devemos ter fome e sede dessa justiça. Dessa justiça que nos transforma, que nos forma, que nos traz o caráter do nosso Senhor Jesus. Você tem fome de ser transformado à imagem do Filho? Porque muitas pessoas têm fome de várias coisas, e toda multidão tem fome, e muitas vezes usa Deus como fome, como fornecedor da fome, mas não quer ser e não quer viver aquilo que Deus tem. Por isso, nós precisamos aprender que fome e sede de justiça quer dizer que nós temos fome dessa justiça de Cristo, desse propósito, desse plano de restauração, de redenção, de santidade. Você tem fome de ser santo? Porque, irmãos, muitas pessoas que estão lotando as nossas igrejas, que estão assentadas, que estão ouvindo essa mensagem, elas são como a multidão que Jesus viu em Mateus 1. Elas se relacionam com fome de serem abastecidas. Se você se lembra, eu acho que em João 6, Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães. É algo lindo, maravilhoso. Ele supre, ele nutre milhares de pessoas. E de repente, o texto vai dizer que após aquilo, ele chama os seus discípulos para pequenas férias. Eles atravessam o mar, mas de repente eles veem que a multidão soube aonde eles estavam indo e veio atrás. E Jesus vai falar assim, olha, por que vocês me seguem? Por que vocês me procuram? Vocês me procuram não é porque eu sou, mas porque eu enchi a barriguinha de vocês. Infelizmente, toda multidão, ela procura a Deus para que Deus encha a barriguinha dela. O que Jesus está ensinando é que a felicidade não está em Deus encher a nossa barriguinha daquilo que a gente bem entende. A felicidade é um caminho
É uma bem-aventurança daqueles que reconhecem que são dependentes de Deus, que aqueles que choram porque choram pelas injustiças, choram por causa da pobreza, da corrupção interna e externa, aqueles que são bem, sabe, aqueles que são humildes, que são mansos, que conseguem agora viver domados, não impulsivos, não vivendo como se fossem animais selvagens. E Jesus fala, olha, bem-aventurados, felizes são vocês que têm fome e sede dessa justiça de ser, a justiça de ser como Ele. A justiça que nós temos que ter fome e sede nessa noite é a justiça que transforma o interior. A justiça que vem por meio da devoção, da busca por Deus, é a fome espiritual. É a fome de Deus. Muitas pessoas querem Deus para satisfazer outras fomes, mas aquilo que eu quero te chamar nessa noite é para que você avalie, para que você veja que Deus veio até nós, Deus está te chamando, Deus está te conclamando para que você tenha fome daquilo que pode satisfazer plenamente seu coração. Existe um vazio no coração do homem, segundo Blaise Pascal, que é do tamanho de Deus. E a felicidade está justamente em encontrar a felicidade, o prazer em Deus, que preencherá o vazio do coração. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Existe um outro ponto que o John Stott diz a respeito da justiça, que é a justiça social. A justiça social, ela tem a ver e ela é decorrente do ser. Lembrando que Jesus está ensinando aqui que a identidade, o ser, antecede o que eu faço com isso, porque eu sou, por isso eu faço, e não o faço, por isso eu sou. Jesus está dizendo que existe a justiça social. A justiça social faz parte de todo cristão que olha as injustiças desse mundo, olha as misérias desse mundo, aquilo que o pecado fez, aquilo que a morte fez, porque pelo pecado entrou a morte. Todos pecaram, segundo Paulo em Romanos 3, destituídos estão da glória de Deus. E a morte entrou no mundo, devastou o mundo, todos são depravados, não há quem busque a Deus, não há um sequer. Por isso Deus veio até nós, para que hoje nós tenhamos vida e possamos viver essa felicidade, essa bem-aventurança. Mas o que Jesus está dizendo, que não basta ter fome de ser igual a Ele, porque quem consegue, quem chega, quem encontra abrigo, felicidade no ser de Deus, no prazer em Deus, no relacionamento com Deus, olha para o lado, olha para o outro, olha a pobreza, olha as injustiças, olha esse mundo tenebroso, esse mundo, sabe, cheio de impérios, de egocentrismos, de egoísmos, olha para a religião das igrejas, olha para os religiosos e fala: Deus tem misericórdia. Eu fico sem chão todas as vezes que alguém me pede esmola no semáforo, porque eu confesso que eu ainda não sei como me comportar. Toda vez que alguém me chama e toda vez que alguém me pede algo, auxílio, eu tenho certeza que o que eu sinto é justamente buscando enxergar aquela pessoa com o olhar de Jesus. Mas eu confesso que às vezes eu dou, às vezes não. Porque a gente fica assim, sabe, numa dúvida, né? Será que esse cara, será que essa pessoa está de fato necessitada? Irmãos, nós precisamos chorar mais e agir mais e ter fome de mais justiça
no nosso mundo. Nós somos agentes do reino de Deus. Nós somos um povo que vem, que estende a mão, que restaura, que traz identidade, que traz amor. Por isso, nós temos que ter fome e sede de justiça, porque nós recebemos a justiça de Deus que nos foi imputada. Nós recebemos a justiça de Cristo, porque Ele se fez pobre. E agora somos ricos por causa da sua pobreza. Ele se fez um pouco menor do que os anjos, segundo os Salmos Hebreus, para que hoje você tenha vida nele. Por isso, aqueles que são pobres de espírito, aqueles que choram, aqueles que são mansos, olham para toda a injustiça desse mundo e não conseguem ficar parados. A igreja, felizmente, é uma das maiores agentes no mundo contra as injustiças. Se você for e ver as ONGs desse mundo, se você for nas favelas, se você for nos lugares pobres, certamente você irá encontrar a ação dos crentes. E isso é maravilhoso. Mas uma das coisas que nós temos que lembrar é que a fome, ela só termina quando nós somos satisfeitos. E a Bíblia diz que nós seremos satisfeitos, nós seremos no futuro, porque nós estamos no mundo, nós somos agentes de um reino que vem, que chegou pela pessoa de Cristo, que chegou com cada um de nós que participa, que é embaixador desse reino. A igreja é chamada como a embaixada do reino de Deus, e por isso, a embaixada do reino de Deus, ela representa os valores do reino de Deus, e são esses valores que Jesus explica e ensina no Sermão do Monte, e a primeira coisa que ele faz é justamente quebrar a noção de felicidade, dizendo, olha, o mundo pensa a felicidade desse jeito, a felicidade do reino de Deus, dessa embaixada, os princípios de um cristão é diferente dos valores de felicidade que o mundo tem sobre si e que o mundo impõe sobre nós. Ser feliz é entender aquela questão de que é melhor dar que receber. Imagine Jesus negando-se, Jesus olhando para Ele mesmo por tudo aquilo que Ele é, e falando assim, eu não vou salvar ninguém não, eu não vou dar a minha vida a mortos, mas Deus é amor, e amor é ausência de orgulho, é ausência de individualismo. Amor é a nossa capacidade que recebemos de Deus de olhar para fora, de fato julgarmos luz nas pessoas e não em nós mesmos. E nós precisamos de ter fome. A primeira fome que nós temos que ter é a fome da palavra de Deus. Eu sempre brinco que tem uma unção que eu gosto de sempre dizer que eu vou profetizar. Eu quero profetizar sobre a sua vida a unção do avestruz. O avestruz é um bicho que tem um enorme pescoço, que olha altivo, que olha longe, que parece que olha longe, mas que encontra alimento, que se coloca, que busca, quando ele dobra o seu pescoço, coloca a cabeça na terra, não apenas para buscar alimento, mas para sentir a vibração de uma possível presa ou também de um possível predador. Nós precisamos afundar a nossa cabeça novamente nesse livro. Será que você tem a Bíblia como algo decorativo da sua casa? Ou você só traz a Bíblia quando você vem à igreja? Qual foi a última vez que você leu o livro de Mateus inteiro? Você precisa ter fome de justiça. E a justiça
de Deus, as características, a revelação de Deus, o caráter de Deus, a palavra de Deus, está aqui. Coloque a sua cabeça, enterre a sua cabeça nesse livro, que você será satisfeito. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela contém, que ela é a revelação de Deus, que ela inteira é a revelação progressiva de Deus, que interage conosco, que intervém na nossa história. Por isso, se você quer ter fome, meça a sua fome pelo tanto que você tem fome de ler a Bíblia e de orar. Todos nós que somos pais, temos e sabemos cantar aos nossos filhos aquela musiquinha, né? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Eu quero cantar essa música para você, para que Deus restaure a sua fome de Deus. Talvez você vem tanto à igreja, você participa tanto da igreja, você gosta tanto da igreja, que você tem fome de estar na igreja, mas não de Deus. Talvez também, quem sabe, ao se tornar um religioso, achando que você é um santarrão, que você tem os méritos, que você é o bonzão, você está tirando das outras pessoas a fome por Deus. E uma das coisas que nós temos que lembrar é que nós somos sal da terra. O sal, ele traz sede. O sal preserva. O sal traz sabor. Será que, como alguém que se diz cristão, mas que vive em busca de uma felicidade totalmente mundana, no casamento, no dinheiro, no prazer, e não no prazer em Deus? Muito cuidado nós temos que ter, para não confundirmos as pessoas que não creem em Cristo, tirando delas a oportunidade de um dia terem fome por justiça, fome por Deus. A pior coisa que tem é alguém que nos tira o apetite. Mas uma coisa que eu quero também trazer nessa hora é a diferença entre a fome e a vontade de comer. Muitas pessoas têm vontade de comer, mas não têm fome. Eu confesso que eu nunca tive, e graças a Deus, eu nunca tive fome, ou seja, eu nunca passei fome, mas eu sei o que é vontade de comer. Certamente, agora, após o culto, você já pensa, olha, e tudo mais, eu vou para casa, eu vou fazer em casa, eu estou em casa enquanto eu assisto o culto, eu vou chegar e vou fazer aquele bife com batata frita, né? Ou você vai lá e compra aquele chocolate, né? Leite condensado, caramelizado, com flocos crocantes, é vontade de comer. Irmãos, infelizmente tem muito cristão que não tem mais fome por Deus, mas tem vontade de comer. E tem muita gente que está pregando aquilo que as pessoas têm vontade de comer e deixando de nutrir as pessoas, então desnutrindo as pessoas, porque elas não precisam de algo gostoso para o paladar, elas precisam de algo saudável que as nutra, que as forme à imagem de Cristo. Fome é diferente da vontade de comer. Você tem fome? Porque quem tem fome quer comer algo que dê força, dê nutrição, algo que sustente, algo que construa, algo que nos faça crescer. Eu choro todas as vezes que eu vejo vídeos
fotos e ainda não pude ir ver pessoalmente para fazer alguma coisa, senão dando ofertas. Quando vejo as crianças do nosso país, da África, de qualquer canto desse mundo, as pessoas, as crianças que não crescem porque não têm alimento nutritivo, elas não crescem, elas são raquíticas, elas sofrem de desnutrição. Mas, diferente delas, certamente você não sofre de desnutrição por falta de comida. Talvez você sofre de desnutrição por excesso de comida ruim. É isso mesmo. Que tipo de comida espiritual você come? Porque, irmãos, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a nutrição, o alimento. E Paulo mesmo já disse certa vez, olha, eu queria dar para vocês um alimento sólido, mas eu não consigo, vocês ficam no leite espiritual. Quem tem fome é quem quer crescer, quem quer dar passos à frente, quem quer progredir, quem quer ser conformado no caráter de Cristo, ou quem quer ficar no leitinho, no Toddy, no Nescau, é quem quer continuar como bebê, sendo, sabe, alguém que só me dá, que chora, que esperneia, que só pensa em si. Leite é para quem chegou agora. Se você chegou agora, nós queremos segurar você no braço como um bebê espiritual. Te nutrir com o melhor leite da palavra de Deus, os princípios, os fundamentos, o credo dos apóstolos, ensinando quem Jesus é, o que é o pecado, o homem, as belezas, o poder do Espírito. Mas se você já não é um bebê na fé, a pergunta que é, por que você ainda fica buscando alimento que é bom para o paladar, mas que te faz desnutrido? É um fast food que não te alimenta. Você que busca entretenimento, igrejas que pregam entretenimento, autoajuda, elas fazem um desfavor, deixando toda uma nação de cristãos desnutridos. A fome é diferente da vontade de comer. Cristãos, discípulos, têm fome de nutrientes, têm fome de uma igreja saudável, de relacionamentos saudáveis, têm fome do Evangelho, têm fome da palavra de Deus. Multidão tem vontade de coisa gourmet. Sabe aquela brincadeira do raiz e do Nutella? Faz todo sentido aqui. Quem tem fome é quem tem raiz, é quem quer ser saudável, quem não está buscando um prazer momentâneo, uma coisinha que passa. Ele quer o arroz com feijão mesmo, ele quer o ovo, ele quer, o alface, o brócolis, ele quer a cenoura, que pode não ser tão gostoso na boca para alguns, mas vai te fazer crescer. O crente Nutella é aquele que quer a palavra do sorvete de flocos, a palavra do chocolate, a palavra, dos chips, a palavra do fast food, do hamburgão, que é gostoso no paladar, mas que só faz crescer tecido adiposo. Eu sei muito bem o que é aquilo que não me faz bem no próprio corpo, porque eu sempre tive excesso de peso. E eu gosto demais de uma coisa que é totalmente de criança. Eu sou apaixonado com bala. Eu amo bala. Infelizmente, eu passei esse gosto para os meus filhos. Eles amam bala. Minhoquinha, ursinho, gelatina. Irmãos, isso não faz parte de quem tem fome.
faz parte de quem tem vontade de comer. Nós precisamos rever a natureza da nossa fome. Nós precisamos rever a característica do cristianismo que nós estamos vivendo nos nossos dias. Queridos, o que Jesus está dizendo é sério e deve transformar a nossa vida como uma repreensão de amor. O que Jesus está dizendo é que somente aqueles que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos. A pergunta que eu faço, e que Jesus tem deixado muito claro aqui, é a seguinte: nesses 4 versículos, até o verso 6, nós lemos que felizes são os pobres de espírito, felizes são os que choram, felizes são os mansos e felizes os que têm fome e sede de justiça. É como se essas 8 que tem mais 4 ou 5 para baixo, se caso forem 9, aqui nessas primeiras 4 que nós vimos hoje e no último culto, elas dizem a respeito da identidade do ser em Cristo, do ser do reino de Deus. E ela termina justamente na fome e sede de justiça. Porque todo aquele que é pobre de espírito, todo aquele que chora, todo aquele que é manso, ele quer ver, ele tem fome por aquilo que é substancial, aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. O próprio Paulo diz na sua carta aos Filipenses, diz: olha, tudo aquilo que é puro, de boa fama, tudo aquilo que tem louvor, seja isso que ocupe o vosso coração. Nessa hora, eu gostaria de te perguntar e pedir que Deus fale ao seu coração a respeito de como está a sua fome por Ele. E gostaria também de desafiar você a voltar às disciplinas espirituais, a voltar a ler a Bíblia todos os dias, a voltar a orar todos os dias. Aí você fala: pastor, mas eu não consigo. Então deixa eu te dar uma dica. Verdadeiramente toda disciplina, bem assim, nos primeiros dias é um esforço. E você precisa reconhecer, ser pobre em espírito, que você precisa de ajuda. Ou então, você vai ligar para alguém próximo e pedir ajuda para ler a Bíblia com você. E você que não consegue ler 3 capítulos, 4 capítulos por dia, 10 capítulos por dia, você vai ler meio capítulo, 2 versículos, meditar, orar sobre eles, e comece pelo livro de João, e vai orando e tudo mais, e aquilo que você não entender, chega, escreve, anote, e pergunte para alguém. Pergunte na sua célula, pergunte na sua igreja, pergunte para o seu pastor. Mas não deixe que a fome continue nas coisas erradas. Você já leu a Bíblia toda? Se você já está um pouco mais aí, lendo mais, eu quero te encorajar a ler a Bíblia inteira. A Bíblia não é algo que eu leio uma vez e paro. É algo que eu leio sempre. Porque cada vez que eu leio Mateus 5, eu já devo ter lido dezenas, centenas de vezes, eu aprendo uma coisa nova. Porque quem tem fome é saciado por Deus. Quem tem fome será satisfeito. Mas quem acha que é autossuficiente jamais alcançará a felicidade. Porque ele acha que ele pode encontrar. Jesus está dizendo: eu te encontrei e eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Talvez você está aí e você ainda não entregou a sua vida a Jesus, mas você quer entregar a sua vida agora, e eu quero orar com você, orar por você, abençoar você. Talvez você está aí e você se sente totalmente sem fome de Deus, totalmente afastado dos caminhos de Deus, você se sente perdido. Mas nessa noite, o amor de Deus chegou até você a partir das minhas palavras, te chamando para voltar, te chamando para voltar às Escrituras, ao relacionamento, à vida com Deus, te chamando para voltar. Por isso, você que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou se você quer voltar aos caminhos de Deus, eu vou orar por você agora, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor tome o coração de cada um agora que se prostra a Ti, reconhecendo como pobre em espírito a pobreza do coração, pedindo, Pai, que o Senhor renove, que o Senhor transforme, que o Senhor nos faça viver a Tua realidade. Aqueles que dizem, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, pedimos, quebramos todo o intento das trevas sobre a vida deles e que eles possam encontrar abrigo no Senhor, que eles possam ver a fome crescer no coração deles. Aqueles que retornam ao Teu caminho, também pedimos a Tua graça. Pedimos, Pai, sobre todos nós, que o Senhor aumente a nossa fome, aumente a nossa sede pelo Senhor. Fome e sede de justiça, para vermos, Pai, o Senhor nos transformando e para sermos agentes de transformação social, transformação na sociedade, no nosso trabalho, na nossa família. Deus tem misericórdia de nós. Que nós possamos entender que a felicidade não é um lugar, um estado aonde eu chego, mas é uma maneira de caminhar com o Senhor. Por isso nós oramos por cada pessoa, em nome de Jesus. Se você orou junto comigo, eu tenho algo que eu quero que você faça agora. Porque nós queremos abençoar você. Você vai ligar para nós agora e você vai ser mais abençoado ainda, porque nós temos uma equipe preparada para orar mais uma vez por você, para aconselhar você, para direcionar você. Então ligue agora para os números que estão aparecendo aqui na tela. É o telefone da paz. O telefone da paz funciona 24 horas para aconselhar, servir você. Mas você que aceitou Jesus ou que se reconciliou com Ele, eu te peço, ligue agora para nós. Nós estamos aqui para te servir. Mas talvez você fale assim, Pipe, eu não posso ligar agora, não tem jeito. Então eu tenho mais uma maneira de você estar mais próximo da gente e de nós servirmos você. Você vai enviar um e-mail para quarta@lagoinha.com. quarta@lagoinha.com. Nós vamos responder você, direcionar você, mandar um curso bíblico para você. E nós vamos buscar a igreja mais próxima da sua casa. E queira Deus que tenha uma Lagoinha lá, para que você faça parte dessa família de fé chamada Lagoinha, em que vivemos, servimos e adoramos ao Senhor. Eu oro que as bem-aventuranças de Mateus 5 estejam no coração. Na próxima quarta, eu te espero aqui, neste mesmo horário, para abençoar a sua vida nessa série Sermão do Monte. Deus te abençoe.